Acho que você já teve aquele momento que você disse, chega, não aguento mais. Pois é. De alguma forma isso sempre visita a gente. Sempre a gente tem algumas circunstâncias causadas pelos outros. Às vezes somos nós mesmos que vivemos isso. A gente repetindo comportamento e eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais falar isso, eu não quero que outras pessoas façam isso a mim, não aguento mais. Tem um personagem que é daqueles bem conhecidos de HQ, um personagem que tem mais de 90 anos, ele está na galeria, né, dos personagens mais conhecidos, dos 50 personagens de desenho animado mais conhecido do mundo, é o Marinheiro Popeye. Quem tem entre 30 e 50 anos provavelmente assistiu no horário nobre dos desenhos animados esse personagem. Esse personagem ele era conhecido por dizer, chega, não aguento mais. E alguns autores escreveram falando sobre isso, falando que todos nós precisamos ter o nosso momento Popeye. Bom, eu vou para outro lugar, eu acho que a gente precisa romper o ciclo Popeye. Vou explicar melhor. Popeye é um homem bem estranho para um desenho animado, mas naquele tempo tinha sentido, estava sempre de cachimbo, olha só, fumando. Um desenho para crianças e ele estava fumando, ele era humilhado, traído, enganado, ele em dado momento, quando eu chegava no seu limite, ele dizia, chega, não aguento mais, já aguentei tudo que pude. O Popeye tinha uma namorada, era a Olivia, tem outros personagens e o inimigo dele era o Brutus. Só que é bem estranho quando você está assistindo, porque esse inimigo o tempo todo convive como amigo. Ele permite que esse seja o inimigo fiel, o inimigo ativo, está o tempo todo presente na vida dele, esse inimigo. Ele permite que a história se repita. Então olha só o que acontece. Popeye, ele tem parece que um triângulo amoroso entre ele, a Olivia e o Brutus, esse inimigo fiel. Essa moça que era namorada dele, de vez em quando está flertando com o Brutus. Era tão forte esses personagens que, para aqueles que assistiram isso na década de 80 e 90, provavelmente algumas mulheres que estão aqui vendo esse vídeo tiveram um apelido, por serem magras na adolescência ou na infância, tiveram um apelido de Olivia. Ou os meninos gordinhos tiveram o apelido de Brutus, porque esses personagens dominavam a cena. Mas essa presença era sempre repetida. Então o Popeye era humilhado, apanhava, perdia, era preso, enfim, de muitas formas perseguido, mas dava um momento, ele falava, chega, já aguentei tudo que pude, não aguento mais, comia espinafre, mudava completamente. O olho dele que era fechado, de repente abria, ele ficava fortão, ele batia em todo mundo, ele ficava inteligente, ele rompia aquela situação e cantava uma musiquinha de final como vitorioso. No episódio seguinte, tudo repetia, mudava o cenário, mudava alguma coisa, mudava o lugar onde as coisas aconteciam, mas tudo repetia de novo. Eu estou chamando isso de ciclo Popeye, porque é dizer chega, não aguento mais, ter uma reação e ali na frente voltar e viver exatamente a mesma coisa. Esse é um dos personagens que eu quero falar para você, só para chamar a atenção sobre esse processo do ciclo insano, que a gente às vezes está preso, sempre indo e vindo ao mesmo ponto. Tomando decisões ou fazendo coisas que daqui a pouco a gente está dizendo que não faria e volta a fazer. Dizendo que não quer mais e daqui a pouco está de novo fazendo. E a credibilidade vai embora, os amigos já não acreditam quando você diz não vai fazer mais, não vai falar mais. E é triste, mas de alguma forma você já viu esse ciclo acontecendo. De alguma forma, seja em você ou seja nos outros, você já viu esse ciclo acontecer. Bom, outro personagem que eu quero falar é Davi. Davi é o rei. Qualquer história que você vê, seja na série, nos filmes, seja na vida real, que você vê assim, a ascensão meteórica de uma pessoa que sai de uma situação de vida simples, de trabalho simples, e ele tem uma ascensão meteórica, do tipo, vira um milionário pelas coisas que realizou, vira uma pessoa notável pelas coisas que realizou, pelo que conquistou. Qualquer coisa que você imaginar desse jeito, a figura de herói
está em Davi. Davi é uma figura de herói dessas impressionantes. Ele era um pastor de ovelhas e ele se torna rei de um país, rei de um povo. É uma ascensão meteórica. Mas Davi tem algumas descrições dele, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, que são impressionantes. Ele é muito exposto no que a gente pode ler na Bíblia. Aliás, isso é uma característica da Bíblia. Ela expõe os defeitos das pessoas, e de Davi está muito claro. Então, uma leitura aqui você vai conseguir fazer uma análise de quem era esse homem. E em dado momento, né, eu quero falar sobre uma fase da vida dele, um momento da vida dele que está em 2 Samuel capítulo 11 e 12. Depois que passa o sofrimento desses 2 capítulos, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Ele escreve o seguinte, ele escreve uma música, ele escreve uma poesia que está no Salmo 32. Eu vou ler só alguns versículos do Salmo 32. Diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Bom, alguns defeitos que a gente vai encontrando nas pessoas, a gente facilmente identifica. Quando a gente faz uma autoanálise, a gente começa a perceber um processo. Quando a gente olha para Davi, a gente percebe que a omissão aparece em alguns momentos da vida dele, aparece a omissão e fica muito claro. Nessa situação aqui, do texto em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que dá origem a essa música que ele escreveu, que eu li um pequeno trecho, Davi peca pela omissão, ou Davi erra pela omissão. E a gente se arrepende porque a gente não falou, não fez o que devia ter feito. Saber o certo e fazer o certo são coisas que estão em caixas diferentes dentro de nós. Saber o certo está num lugar e fazer o certo parece que está em outro, porque a gente precisa o tempo todo estar lidando com isso para alinhar saber e fazer, né? Saber e ser. E a gente tem que alinhar isso é um desafio muito grande. Davi aqui, então, ele tem esse processo. O texto, quando começa, fala de Davi, no capítulo 11, dizendo: na época que os reis iam para a guerra, Davi resolveu não ir. Ele ficou em casa. E quando ficou em casa, ele teve uma experiência bem diferentona. Ele estava nesse momento de não fazer o que ele devia estar fazendo. O texto claramente está dizendo que ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele devia estar num lugar e estava em outro. E justo por isso, ele está nesse lugar e ele se encanta por uma mulher que não é dele. Então ele tinha um harém e ele se encanta por uma mulher que não é dele. Isso, então, é surpreendente porque não tem a ver, né? Ele vive uma experiência de adultério com essa mulher e isso não tem a ver com estar satisfeito sexualmente ou não. Claramente aqui é um encantamento, é desejar alguma coisa que não é sua. Um adultério não só porque Davi não era casado com essa mulher e vive uma aventura com ela, mas porque essa mulher sim era casada com um dos seus soldados. E Davi, depois que comete esse pecado, tenta encobrir. E para encobrir, principalmente porque a mulher fica grávida, Batseba fica grávida, ele chama o soldado do campo de batalha para ele ficar com a sua esposa e a gravidez parecer que é do marido, quando não era. E Davi faz um montão de esqueminhas para resolver ou para encobrir a situação dele. E ele vai tentando, chega um ponto que ele vê que não tem como fazer isso. Ele chama o amigo dele, Joabe. Na verdade, ele enviou uma carta para esse amigo Joabe. O Joabe é um amigo para o trabalho sujo. É aquele amigo que está comprometido, mas não está comprometido com a verdade, está comprometido com a amizade. A amizade para encobrir, para falsificar, para trair, para destruir. Joabe é exatamente isso na vida de Davi. Todo o trabalho sujo que Davi faz, Joabe é aquele que está ali para encobrir ou para participar de um jeito negativo sobre tudo isso. E o plano sujo ou o plano do mal de Davi era assassinar Urias, o marido da mulher com quem ele teve um caso. E ele faz isso através de Joabe. O texto conta a história, não vou entrar nesse ponto, mas quando chega o momento onde parece que tudo está com cara de solução, o marido da mulher com quem ele teve um caso morreu,
ele se casa com essa mulher que segue a gravidez. Essa mulher está ali vivendo na corte e chega o profeta. O profeta chega para ter uma conversa com ele, e nessa conversa do profeta, o que parece é que o profeta está com medo de ser direto e falar do assunto de uma vez para Davi. Então o profeta vem e conta uma parábola, conta uma história, e vai nessa descrição da história, ele chega, vai falando de um homem que é abusivo, de um homem que tinha um rebanho grande, e ao invés dele pegar uma ovelha do seu rebanho, ele pega a única ovelha de um vizinho, ele pega a única ovelha de outro homem, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho. E isso ataca o pilar da justiça de Davi. Davi fala: isso é injusto, isso não está certo. Quem é essa pessoa? Me fala quem é essa pessoa que eu vou lá exercer justiça. E Natan fala: é você. Você é essa pessoa. E a partir de Natan, a partir dessa revelação, Davi cai, a gente usa essa expressão, cai em si, né? Acorda para aquilo que ele está fazendo. Ele percebe que toda aquela loucura que ele estava encobrindo, que ele estava fazendo, está sendo revelada de uma forma divina, é uma questão espiritual. É um profeta que chegou. É um profeta que chegou para tirar ele desse ciclo. Porque o ciclo que eu apelidei aqui de ciclo Popeye é esse ciclo de negação. É esse ciclo de achar que tudo você pode continuar fazendo, esse ciclo que te leva a uma crise de falar: isso não está bom, isso está errado. Eu, ao invés de resolver, vou encobrir. Ao invés de tratar, eu vou fingir, eu vou falsificar, eu vou fazer de conta que está tudo bem, e isso vai levando a sofrer crises. E a descrição dessa dor está no Salmo 32. Enquanto eu calei, enquanto eu fiquei preso nessa ideia que eu podia encobrir, que eu podia falsificar, que eu podia fingir que estava tudo bem, que eu podia dizer: chega, não aguento mais, mas eu não vou resolver, eu vou encobrir, eu vou falsificar. Enquanto eu fiz isso, a minha alma padeceu. É como se eu estivesse no deserto. É como se eu não tivesse mais bom humor para nada. Eu deprimi. A tristeza profunda me visitou. Foi o que aconteceu com ele. A angústia visitou Davi de um jeito que ele não conseguia mais sair desse ciclo. Ele não conseguia mais deixar essa dor, deixar essa angústia. Então o meu desafio para você é que, através desses dois personagens, você saia do ciclo insano. Você decida que não vai ser como Davi, que se omite diante de um ciclo que você deveria pôr fim, que você devia dizer: chega, eu não aguento mais e vou pôr fim nisso. Chega, eu não aguento mais e não vou deixar que esta história, esta situação resseque a minha alma. Que eu não vou deixar que esse mal se estabeleça, permaneça e me destrua. Que eu não vou deixar que esse inimigo fiel, esse amigo para coisa desonesta, esse amigo para o trabalho sujo, permaneça como parte da minha vida. Eu não vou deixar que um inimigo fiel esteja aqui. Eu não vou deixar que isso permaneça, isso aconteça e novos episódios sobre a minha vida se estabeleçam. Eu vou dizer: chega. E o chega é, de fato, pôr fim a esse ciclo. Eu desejo que você encontre com Jesus para que você experimente o perdão do seu pecado, para que você não tenha, como o Davi escreveu aqui, né? Para que você não sinta a culpa desse jeito, porque Jesus levou sobre ele a culpa também do nosso pecado. Para que você experimente o perdão dos seus pecados, para que você consiga falar sobre isso. Eu espero que você tenha um bom amigo, ou você tenha processos, né, já definidos aí nas suas relações, para que você possa viver aquilo que a gente lê em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, olha só, eu confesso o meu pecado a Deus para ser perdoado, mas eu preciso de um bom ouvido, de um bom amigo, de alguém, um ouvido qualificado, para que você experimente a cura da qual nós estamos falando aqui, a cura para que você saia do ciclo insano, a cura para que você pare de dizer: chega, não aguento mais, e as coisas continuam acontecendo, para que você saia desse ciclo e você experimente a transformação
que só pode vir por Jesus. Eu desejo nada menos que isso, você fora desse ciclo, você experimentando paz, você experimentando energia renovada, como aconteceu com Davi. Que Deus te abençoe.